Olha, a gente vai agora falar com a nossa deputada, né? A deputada estadual, na verdade, Santa Catarina, Ana Campanholo, porque lá nos Estados Unidos o Donald Trump ele já está fechando o cerco à agenda woke. E aí um dos discursos ali, uma das falas dentro do discurso do Donald Trump foi muito clara, muito categórica. Só existem dois gêneros. Masculino e feminino. E aí ele mexeu ali, né, já na ferida da militância LGBTQIA+, que é quase uma senha forte. A gente vai conversar agora com ela, a deputada estadual e presidente do PL Mulher lá em Santa Catarina, a Ana Campanholo. Ana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, querida. Que bom, né? A gente se conhece pela internet, agora poder conversar um pouquinho e ao vivo ainda. Que alegria estar aqui com vocês. Sou grande fã do Jornal da Oeste, de todo o trabalho da equipe de vocês. Fico feliz em poder contribuir. Ana, a gente, quando viu essa pauta, nos animamos e te convidamos para conversar aqui com a gente. Primeiro porque a gente sabe que você faz um trabalho não só político muito importante aí no teu estado, mas você faz um trabalho cultural também muito importante, que bate justamente de frente com essas agendas identitárias, né? Agenda de gênero, que é quando você fala ali a respeito tanto do movimento feminista, quanto também desse movimento LGBT. E aí, a gente imagina que você seja muito perseguida por isso, mas no teu dia a dia, Ana, ali dentro do teu trabalho político e cultural, como é que funciona aí com essas militâncias que dizem tanto que defendem a mulher, enfim, todas as identidades, mas que na prática a gente vê um pouquinho de discurso de ódio? Realmente, no Brasil a gente vive uma certa relativização da liberdade de expressão e uma prova disso é o fato de os próprios políticos que são representantes da população não poderem defender suas ideias, não poderem defender o seu nicho eleitoral. Aqui em Santa Catarina, eu costumo dizer, todo mundo comenta que Santa Catarina é o estado mais conservador do Brasil, isso provavelmente com relação aos nossos índices, com relação à população, porém, quando se trata do judiciário, da atuação da Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, muitas vezes isso não se reflete, né? Então, o establishment, até mesmo os políticos, nem sempre são tão conservadores quanto a população. Essa medida tomada pelo Donald Trump, com certeza, inspira o mundo todo com relação a uma reação à ideologia de gênero. Eles não gostam que a gente chame de ideologia, mas indiferente, mesmo que a gente adotasse a expressão teoria de gênero, o ponto é que ainda é somente uma teoria e, como teoria, perigosamente está sendo aplicada nas escolas e aplicada no Tribunal de Justiça, aplicada pelo STF como uma verdade, como um axioma, como algo que não se discute. E isso é uma questão muito interessante na luta dos direitos da comunidade gay, que não é a mesma coisa que o movimento gaysista, né? Mas o movimento gaysista, ele é bastante prepotente, porque a partir do momento que ele identifica alguns direitos que ele gostaria de ter, ele passa a discursar e atuar como se esses direitos já existissem antes do debate ser promovido, antes do debate se concluir a respeito desse tema. Então, por exemplo, quando a comunidade gay entendeu que deveria ter direito quando os gaysistas entenderam que deveriam ter direito à união afetiva com status de casamento, e ninguém aqui está discutindo que eles não possam se unir, viver juntos, compartilhar renda, etc. Mas a partir do momento que eles decidem, então, que a relação entre dois pares do mesmo sexo deve ser tratada, por exemplo, como com o mesmo status que o matrimônio, que o mesmo status que o casamento tradicional, e matrimônio vem de matriz, de útero, né? Mas eles dizem que dois homens iguais têm que ter o mesmo status do matrimônio. Quando eles começam a discutir sobre isso, eles já impõem para nós a pecha de que quem não concordar com o próprio debate, quem não concordar com o avanço do debate já é homofóbico, já comete crime de ódio. Então, esses movimentos, eles são antidemocráticos, porque eles impedem que um debate político aconteça realmente, né, desde as raízes filosóficas de um tema até a sondagem da adesão da população àquilo ali. E eles fazem isso aqui em Santa Catarina, fazem isso no Brasil todo, fazem em grande parte do mundo ocidental, no mundo oriental, aliás, no Oriente Médio, nos países islâmicos, evidentemente essa pauta não avança, né? Mas aqui no Ocidente avança sim, e um dos exemplos é sim a atuação do judiciário. Nós vimos aqui recentemente, na semana passada, que um deputado nosso, deputado do PL, foi condenado a pagar uma multa de R$ 8.000 por ter chamado de homem um homem biológico que concorreu a um concurso de Miss no município de Ermo. Um município muito charmoso aqui, pequenininho aqui em Santa Catarina, mas enfim, estava tendo ali uma festa, um evento para
premiar a mulher mais bonita. O deputado Gessé era jurado desse concurso, fez algumas manifestações aí, porque essa cidade fica na região dele, fez algumas manifestações, e uma delas chamando de homem o concorrente biológico, que era um homem biológico de fato, né? E por isso ele informou agora, semana passada, que foi processado a pagar uma indenização de R$8.000, e a defesa desta mulher trans, e olha que interessante, quando eu digo mulher e eu preciso colocar um adendo, mulher trans, isso significa que não é exatamente a mesma coisa que dizer somente mulher. Tem um motivo pelo qual eu tenho que fazer esse adendo. Porque uma mulher trans é necessariamente um homem biológico. Não existe mulher trans que nasceu mulher biológica. Aliás, essa mulher trans que processou o deputado agora está pedindo a revisão, porque ela acha que R$8.000 é pouco, ela quer que o deputado se retrate pessoalmente e tudo mais. Então você vê que não é só uma disputa que invadiu o judiciário, já invadiu o parlamento, e que infelizmente começou no campo da linguagem. E esse é um campo delicado, sutil, onde as coisas avançam com rapidez, mas também com sutileza. E quando você se vê debatendo um assunto, você já se rendeu ao dialeto, ao idioma daqueles que impõem essa ideologia. Então, hoje você não pode usar certas palavras para falar certas coisas verdadeiras. E isso aí é muito sério. Olha, Ana, é interessante você falar isso, porque ontem também ali na pós-Donald Trump, Serrão, a gente teve uma manifestação. Aí, tá aí na tela para vocês as imagens, uma manifestação aí, né, do movimento LGBT, com a guilhotina ali aparecendo, né, demonstrando aí que eles não são tão pacíficos, o que é bastante contraditório, hein, Jorge Serrão? Uma vez que o Donald Trump chegou ali falando justamente que é unificar e pacificar a América, e por isso, esse seria um dos motivos também da Era de Ouro, agora que se inicia na América, nas palavras do Donald Trump. A gente vê também que, assim como acontece aqui no Brasil, em algumas manifestações da esquerda ali, né, do MST, do movimento lulista, a adesão de pessoas é muito pequena. Então, eles são mais barulhentos do que, de fato, ali as pessoas que se sentem representadas por esses movimentos. Jorge Serrão, nós estamos aqui com a deputada estadual pelo PL lá de Santa Catarina, Ana Campanholo. Você tem uma pergunta para ela? Sim, Ana Campanholo, exatamente. Quando o Trump fala em pacificação, na verdade, o que ele está fazendo é declarar uma guerra aos conceitos errados e equivocados que promovem exatamente isso. Todo um conflito entre pessoas, um conflito artificial. Como é que você acha que no Brasil a gente vai conseguir reverter esse tipo de situação que está cada vez mais consolidada? Como você citou o exemplo ainda agora, isso já entrou no campo da judicialização perigosa e estamos tendo aí lawfare contra quem utiliza o seu direito à liberdade de expressão para apresentar os conceitos corretos. Como é que tem que ser a nossa mobilização política para reverter isso? Bom, a primeira questão é que nós temos que admitir que o movimento gaysista, que não é a mesma coisa que uma pessoa GLS, né? Que um homossexual, mas o movimento gaysista ligado à agenda woke e tal, por trás dessa invasão no judiciário, Ministério Público, Tribunal de Justiça, até Tribunal de Contas, tudo que você possa imaginar, e a burocracia estatal, seja na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, estão em todos os lugares. Recentemente eu vi uma reportagem do pessoal reclamando porque o ambulatório que cuida de prevenção do câncer do útero em Recife estava adotando o termo ambulatório para mulheres, né? E o movimento estava reclamando que não é só mulher que tem útero e a palavra correta deveria ser pessoa com útero. Então a gente tem que primeiro admitir que no campo da linguagem nós conservadores perdemos muito terreno. Não se pode mais chamar as coisas pelo seu nome verdadeiro. Isso é um problema para conseguir avançar o debate democrático. No entanto, nem tudo, evidentemente, está perdido. Esse caso do deputado Gessé é muito triste, porque ele chamou um homem biológico de homem. Se ele tivesse chamado de homem biológico, talvez ele não tivesse sido condenado. E eu uso como contra-exemplo o caso de que eu e o deputado Nicolas fomos também processados por uma ativista trans. Gostaria de ter um minuto da atenção de vocês para falar sobre isso. Essa pessoa trans, né, esse homem, nascido homem biológico, que mudou todo o seu registro, sua identidade, para agora ser chamada de Michele, nos processou, a mim e ao Nicolas, por transfobia. Lembrando que transfobia não está configurada como crime no Brasil, mas é tratada como
por causa da Lei 7.716, que é muito antiga, de 1989, que versa sobre preconceito racial, mas o STF equiparou o crime de transfobia, que consiste, digamos assim, na injúria à pessoa trans, ao crime de racismo. Então, desde então, tem sido aplicada essa normativa, provavelmente algo semelhante foi usado para processar aí, para condenar o deputado Gessé. Mas eu e o deputado Nicolas fomos absolvidos do processo contra essa pessoa trans que adota o nome de Michele. Por quê? Porque no debate que nós tivemos com esta pessoa, nós a tratamos humanamente, dignamente, apesar de discordarmos do seu ponto de vista ideológico, nós não a atacamos como pessoa durante aquela conversa. O juiz do caso concluiu que tanto eu quanto o Nicolas éramos inocentes em virtude do contexto, né? O juiz considerou o seguinte: como era um debate sobre ideologia de gênero e todos estavam no debate porque queriam, e essa pessoa trans, Michele, entrou no debate como ativista e militante, então todos ali estavam pressupondo uma certa agressividade de argumentos. Por esta razão, o juiz inocentou tanto a mim quanto ao Nicolas. Deve ter considerado também o fato de que nós temos mandato, então a imunidade parlamentar deve ter contado também, até porque nós fizemos do debate um assunto político, trazendo os assuntos dos nossos projetos de lei. Mas é interessante que mesmo esse juiz que nos inocentou, eu e o Nicolas, nesse processo movido por uma mulher transgênero, o juiz emite suas opiniões pessoais, o que também não é típico, não deveria ser bem visto dentro de uma sentença, mas na sentença o juiz emite suas opiniões e ele diz: de fato, Nicolas e Ana desrespeitaram a identidade dessa pessoa trans. No entanto, não vou condená-los em virtude de se tratar de um debate político. Então, eu acho que um cuidado que todos os conservadores devem ter a partir de agora é de não ofender a pessoa que está discutindo esse assunto com você ou debatendo isso, porque de qualquer forma não é cristão você ofender gratuitamente as pessoas, por mais que elas estejam, por exemplo, chafurdadas em pecados, em decisões erradas, vivendo uma vida que você considera muito prejudicial para ela própria, como é muitas vezes o caso de alguns cristãos em relação aos transgênero, ainda assim você tem que tratar aquela pessoa com humanidade e urbanidade, podendo reagir de maneira diferente somente se for atacado. Então, se a pessoa te atacar, você responde, evidentemente, você não tem que ser palhaço. Mas o que esses dois processos mostram para mim, e responde um pouco a tua pergunta, é o que nós podemos fazer. Nós temos que ampliar esse debate sobre identidade de gênero, teoria de gênero, nós temos que ampliar esse debate, mas realizá-lo com sabedoria para não sermos processados e cerceados. Um dos prejuízos do fato do deputado catarinense ter sido processado, ter perdido, não é só o fato dele ter que pagar R$8.000, que não é uma quantia tão significativa para um deputado, mas o fato de que isso sinaliza um silenciamento, é quase uma ameaça para o cidadão cristão comum, no sentido de, olha, não chame as pessoas pelo que elas são. Então, isso é muito sério, nós temos que aprofundar esse debate com sabedoria, com inteligência, tratando desses termos, de resgatar a linguagem, né? E aí nós poderíamos falar muito tempo sobre isso. Eu até gostaria, eu posso aproveitar para sugerir livros que não são de minha autoria, mas que eu acho que podiam ajudar o público? Rapidinho, Ana, pra gente, que eu preciso chamar o nosso reclame do Plim Plim, do Plom Plom, como diz o Pavinato. Manifesto Herege, pessoal, Homem, Mulher, Outro, e esse livro recente que fala uma defesa sobre homem e mulher, que é O que é Casamento. Então, nenhum deles é da minha autoria, mas eu quero sugerir porque são bastante importantes. Eu tenho os meus livros também, mas esses são muito bons sobre essa temática e acho que podem contribuir com todo mundo. Nós estivemos aqui com a deputada estadual do PL de Santa Catarina, Ana Campanholo. Ana, muitíssimo obrigada pela sua presença, por conceder aqui o tempo para a gente. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão de portas abertas para você. Quando precisar, é só nos acionar que estamos juntos. Muito obrigada e boa tarde.